Boa noite, sejam muito bem-vindos aqui às lives do OK com Ana Antunes, na Ana Antunes Coach, eu que sou responsável pelo OK no Porto. E hoje o tema é: a vida que estás a viver é tua? Ou será que herdaste de algum lado? Um tema emocional, um tema sistémico. Vai convidando aí os teus amigos à medida que vais entrando. Bem-vindos a quem está a entrar. Se entender o que é que significa herdar uma vida. Será que andas a herdar a tua vida ou será que andas a construir a tua própria vida? Andas a viver a tua vida de acordo com o que é socialmente aceite, familiarmente aceite, culturalmente aceite? Será que existe aí alguma lealdade inconsciente que tu andas a viver essa herança sem nem perceber? Muito bem, vamos então dar início à nossa live. Bem-vindos a todos os que foram entrando, todos que ainda vão entrar também. E falar então sobre o que é isto de herdar uma vida. Será que andamos a viver a vida que estamos a construir ou efetivamente a construir uma vida que é padronizada pela família? Por exemplo, aquelas famílias que o avô era médico, o pai é médico, o filho é médico, os netos vão ser médicos. São vidas que muitas vezes estão a ser herdadas. Construção de escolhas profissionais, às vezes, por exemplo, seguras. Por exemplo, pessoas que trabalham para o Estado e que vão passando essa informação inconsciente de trabalhar para o Estado é seguro, trabalhar numa empresa é seguro, construir uma empresa é difícil. Todo esse tipo de padrões que vão sendo passados para as gerações que estão a vir, não é? Tu próprio és uma geração que veio da tua geração anterior, dos teus pais e dos teus avós, e que às vezes vamos tendo esse padrão inconsciente até para nos sentirmos aceites naquela família. É quase, todos são médicos, têm que ser todos médicos, ou todos são enfermeiros, todos têm que ser enfermeiros, ou todos são advogados, todos têm que ser advogados, ou na minha família ninguém construiu nada, portanto eu não vou construir nada. Na minha família todos são trabalhadores do Estado e, portanto, eu também vou ser trabalhador do Estado. E muitas vezes isso são quê? Padrões que fomos herdando da nossa família e que entendemos que isso é o normal, estamos a normalizar aquilo que é uma herança muitas vezes familiar.
ou muitas vezes até daquilo que a própria sociedade vai colocando. Eu lembro-me quando era mais jovem havia a Sociedade dos Doutores e dos Engenheiros, não sei se vocês se lembram dessa altura. Então era socialmente aceite que ser doutor ou ser engenheiro é que era bom, e muitas pessoas foram atrás daquilo que era o normal da época, comprando e herdando de acordo com aquilo que a sociedade ditava como sendo o melhor para a época. Hoje em dia, por exemplo, sabe-se que ser doutor ou engenheiro não é garantido de nada e que muitas vezes profissionais que são mais técnicos, mais especializados em determinadas áreas, muitas vezes ganham mais do que doutores e engenheiros. Então, tudo isso mudou um pouco, só que essa cultura socialmente aceite, essa herança familiar, foi passando de geração para geração e muitas vezes a pessoa está a replicar esses comportamentos sem mesmo entender, sendo leal aos seus padrões que vêm sendo perseguidos ao longo de gerações lá de trás até os dias de hoje e até acho que vão ficar mais à frente se a pessoa não tomar essa consciência. Então é muito importante o quê? Por exemplo, eu falei a nível profissional, mas por exemplo, ao nível de relacionamentos, há pessoas que herdam relacionamentos tóxicos que já vêm de trás da família. Por exemplo, avós que casaram porque tinham que casar, porque talvez a avó tivesse ficado grávida e tiveram que casar. Às vezes os bebés nasciam até muito antes do tempo, não sei se vocês têm a ideia disso acontecer. Então às vezes acontecia lá atrás, não era o casamento perfeito, mas também não podiam dar-se ao luxo, digamos assim, de se separar, porque senão eram excluídos da sociedade. Depois vêm os pais que muitas vezes replicaram o mesmo tipo de comportamento, entendendo que estar naquele relacionamento tem que ser, independentemente da relação ser tóxica ou não, e por querer pertencer àquela família, por amor àquela família, acabas por escolher também uma relação tóxica que entendes que tem que ser assim, porque foi sempre assim, na tua família só é aceita assim, e vais-te anulando numa vida que herdaste dos teus antepassados, ao invés de uma vida que tu mereces construir de felicidade. Eu não estou a dizer que é para separar, estou a dizer que existe este tipo de situações. Também existe tipo de situações em que lá atrás os casamentos foram perfeitos, cheios de amor nos avós, nos bisavós, nos pais e a tua própria também. Então isso também acontece, essa é uma boa herança. Então entenda, se tu estás a ter, por exemplo, um relacionamento que estás a manter apenas porque é também socialmente aceito ou porque tu achas que tens de manter porque senão és excluído do teu seio familiar, do teu núcleo familiar. Então às vezes estas profissões, estes relacionamentos, estes estilos de vida, por exemplo, famílias que foram sempre pobres e que a pessoa acha, não, a minha família foi sempre pobre, eu também vou ser pobre. Então esse tipo de herança é algo que tu precisas de tomar consciência, se tu estás a viver realmente a tua vida ou se estás a seguir algo que está a vir lá de trás e que a tua própria família, as tuas próprias gerações anteriores incutiram em ti próprio e que tu muitas vezes também estás a incutir nas gerações vindouras ou permitir que isso passe pelo simples facto de não limpar esse sistema. E eu não estou a dizer rejeitar a tua família, atenção. É necessário e é muito importante honrar aquilo que a tua família viveu, aquilo que a tua família construiu e aquilo que a tua família passou. Até porque se não fosse essa família lá atrás, tu hoje não existirias, não estarias aqui. Então, nada se trata de dizer, oh família, não quer nada disto. Não. Honras e trazes para a tua vida aquilo que tu queres de direito, aquilo que tu mereces viver de direito. E aí tu começas efetivamente a construir essa vida que é tua e que tu realmente tens o direito de construir independentemente dos padrões familiares e de sociedade onde estás ou estiveste inserido. Tá? Não sei se está a fazer sentido aí para vocês. Isto é um trabalho que se faz muito no MAP, porque nós no MAP trabalhamos muito essa parte dos sistemas familiares, dos sistemas empresariais. Por exemplo, em empresas
que a pessoa abre e nunca dá certo. Às vezes porque ela ainda não entendeu que está a repetir padrões também lá atrás. Às vezes um pai que tem uma empresa que nunca deu certo, às vezes um avô que teve uma empresa que nunca deu certo, e a pessoa vai repetindo esse padrão sem mesmo entender que na realidade só está mesmo a repetir e a herdar algo que vem de trás, que a pessoa precisa de quebrar esse ciclo. Só que é preciso dar o nome a esse ciclo, é preciso tomar consciência que esse ciclo existe. Quando tu tomas essa consciência, quando tu honras o que está lá para trás, porque é muito importante honrar o que está lá para trás, e quando tu começas a trazer de uma forma consciente uma nova realidade, e aí às vezes é preciso ir ao teu passado, digamos assim, reprogramar uma série de questões que estão lá infiltradas no teu sistema, que fazem parte do teu sistema sem mesmo entenderes, às vezes de traumas, às vezes de mentalidades que existem dentro de ti e que muitas vezes é preciso ir reprogramar lá atrás. E isso nós fazemos o tempo inteiro durante o MAP. Então, quando nós fazemos o MAP, são 38 horas de reprogramação mental naquilo que está a atrapalhar a tua vida. Muitas vezes nestas heranças em que tu precisas de sair de forma tranquila, de forma consciente, de forma alinhada, sem rejeitar os teus antepassados, ao invés de rejeitar, agradecer e honrar, como eu disse ainda há pouco. Então é muito importante fazer essa tomada de consciência. Porquê é que eu estou a repetir sempre isto? Porquê é que na minha família é sempre assim? Porquê é que aí vais começar a encontrar essas respostas dessas heranças que estão a vir contigo e que tu ainda nem tinhas dado por ela? Está bem? Então muitas vezes isso acontece por quê? Por essa necessidade de pertencer lá atrás na infância. Eu sou desta família, eu quero ser como esta família, eu quero ser como a minha mãe, eu quero ser como o meu pai. E isso vai trazendo essas heranças e começas a construir uma vida completamente diferente daquela que tu construirias se estivesses mais consciente, deixando que o teu inconsciente tome conta de ti e que a tua herança se faça sentir no teu próprio sistema. Então muitas vezes acontece também o quê? Medo de desapontar. Na minha família todos eram licenciados, eu também tenho que ser. Na minha família ninguém estudou. Não, eu não posso ir estudar porque senão até parece mal. O que é que irão dizer? Agora vem esta aqui, de uma família sem jeito nenhum e que agora vem estudar. Atenção que isto acontece mais vezes do que tu possas imaginar. Então esse medo de desapontar de alguma forma, ou na própria família, ou na sociedade, ou nos amigos, ou na cultura em geral, muitas vezes pode atrapalhar tu estares a construir a tua vida e continuares a agir segundo uma herança que tu vais trazendo, carregando às tuas costas, sem mesmo muitas vezes entender. Então, por exemplo, a pessoa, como eu estava a dizer, a pessoa diz naquele exemplo que eu dei, de ninguém estudou e agora venho eu e venho estudar. Agora aquele é o senhor doutor. Muitas vezes esse sentimento de culpa aparece pela mudança. O que é que as pessoas vão dizer se eu mudar? O que é que a sociedade vai pensar se eu mudar? O que é que a minha família vai dizer se eu mudar? Então isso vai fazendo o quê? Com que tu te mantenhas nessa vida que não é tua, tu herdaste de alguém, tá? Então, quando tu começas a viver nessa vida que não é tua, alguns padrões começam a sentir-se dentro de ti, alguns desalinhamentos que muitas vezes tu nem entendes porque é que eles estão a acontecer. Então, por exemplo, às vezes a pessoa sente-se triste sem razão aparente, a pessoa sente-se vazia, como se a vida não tivesse sentido, porque ela está a viver uma vida que não é dela na realidade. É uma vida que lhe foi imposta, entre aspas, de forma inconsciente e que não preenche as necessidades da pessoa, que não preenche o propósito da pessoa. Então ela vai se sentindo triste, vazia, sem propósito, sem muitas vezes entender isso. Ou, por exemplo, ela começa a ter um cansaço emocional muito forte. Ela está sempre cansada, não entende porquê.
Ou ela está, por exemplo, sempre sem entusiasmo. Não se entusiasma com nada. Parece que nada a motiva, parece que nada a faz sorrir para a vida. Não sei se já aconteceu contigo. Muitas vezes vem disso. E atenção que às vezes nós vamos herdando a vida que é dos outros, mas não a 100%. Nós também temos partes de nós que nós estamos a construir. Mal seria se nós fôssemos uma réplica da herança que fomos carregando para trás. Não, existem alguns momentos, algumas circunstâncias ou algumas áreas da nossa vida em que nós estamos no comando disso. A questão é, quando surgem esses indicadores, parar e perceber o que é que isto me quer dizer? O que é que eu tenho aqui para aprender? Será que eu estou a querer fazer mesmo isto? Ou será que eu estou a fazer porque tem de ser feito? Ou será que eu estou a fazer isto porque parece bem? É esse tipo de perguntas que deves fazer. Mas existem mais, não é? Por exemplo, quando tu sentes que estás sempre a falhar em algo, parece que nada dá certo, parece que tens sempre aquela sensação de que não era bem isto. Isso já aconteceu contigo? Isso acontece mais vezes, se calhar, do que possas imaginar. Ou, por exemplo, estar constantemente ansiosa, sempre a viver no futuro. Como é que vai ser? Como é que as pessoas vão reagir? O que é que as pessoas vão dizer? E a pessoa passa eternamente a viver isso. Ou, por exemplo, sei lá, a pessoa sente-se estagnada, sente-se presa num determinado lugar sem conseguir entender como sair. Isto são tudo alguns sinais, algumas pistas que te podem fazer levar a pensar: será que eu estou a viver a vida realmente que eu quero viver? Será que eu estou a viver a minha vida? Ou será que eu estou a viver uma vida de outros? Por exemplo, pessoas que estão num relacionamento e para se sentirem vivas, elas anulam-se para viver a vida do outro. Passado algum tempo, elas começam a sentir-se vazias, sem entusiasmo, sem motivação, e elas deixaram de se sentir vivas e passaram a estar só a viver em prol do outro, a viver uma vida que elas próprias acabaram por aceitar, herdando uma condição que elas achavam que era a melhor. E ao mesmo tempo que elas fizeram essa anulação de si mesmas, elas muitas vezes não entendem que isso aconteceu. Então, essas pistas são importantes para começares a tomar consciência, porque esse é o primeiro passo para saíres dessa vida que tu estás a herdar, ou que tu herdaste lá atrás. Tomar consciência. Eu não mudo aquilo que eu desconheço. Eu não mudo aquilo que eu ignoro no meu sistema. Então, essa primeira tomada de consciência é o primeiro passo gigante para começares a fazer essa mudança. Depois é, atendendo àquilo que está a acontecer, observar sem julgar. Muito bem, aconteceu. Isso existe no meu passado. Ao invés de dizeres, não deveria ter acontecido, isso não está certo, isto não poderia ser desta forma, ao invés de fazer disso, aceita, assimila que é uma realidade que tu estás neste momento a viver. Para quê? Para tu poderes começar ao aceitar e ao integrar isso como parte da tua história. E perceba-se que história normalmente está no passado. Então, quando tu aceitas e integras isso como parte da tua história, tu começas a construir um novo presente mais real para a tua vida e da forma como tu queres. Depois é preciso fazer o quê? Honrar aquilo que está para trás. Ao invés de, para além de não julgares, vais honrar. Foi importante porque isso fez de mim quem eu sou hoje. Nada do que tu viveste na tua história deve ser desprezado ou deitado fora. Isso deve ser assimilado como um processo de aprendizagem. Quando tu honras e respeitas a tua história como um processo de aprendizagem, estás pronto a fazer de forma diferente. Enquanto rejeitares o teu passado, enquanto rejeitares aquilo que tu viveste, enquanto rejeitares aquilo que tu construíste, estás a permitir que a vida te traga de novo mais daquilo até que tu possas aprender. Tudo o que resiste, persiste. Nós falamos isso lá dentro do mapa, certo? Então é preciso fazer esse processo de aceitação, de integração, sem culpa, para entender com essa tomada de consciência o que tu vais fazer de diferente. E depois é
começares a trocar essa aprovação externa que muitas vezes vem do será que vão aceitar? O que é que vão dizer? O que é que a sociedade vai falar? O que é que a minha família vai entender? Por uma aceitação interna. Essa integração da tua história vai fazer com que tu aceites internamente, integres internamente e comeces a ter esse julgamento positivo de ti mesmo. Então, esses passos são essenciais para começares a construir a tua história. E isso é amplamente trabalhado com reprogramação mental dentro do MAP. Não é à toa que mais de 10.000 pessoas já fizeram o treino e recomendam. Normalmente, uma pessoa recomenda cerca de pelo menos umas 10 pessoas. Então, quando a pessoa faz isso, significa que ela percebeu o impacto real do treino na vida dela. E ela começou a poder programar-se de uma forma diferente para a vida que ela efetivamente quer viver, que ela efetivamente quer construir. Então esta live está a acontecer no final do ano. É a última live deste ano 2025. Minha vela continua a arder lá atrás. Estás a ver ali? Está ali, olha. Continua a arder lá atrás. Para iluminar os meus desejos, os meus caminhos, as minhas escolhas para 2026. Eu fiz essa sugestão para acender a vela exatamente para começares também a alinhar o teu 2026, criando um caminho de luz. Óbvio que a vela é algo simbólico, mas para dar esse caminho de luz, esse caminho com clareza mental para aquilo que tu queres construir em 2026. Porque não adianta nada passares para 2026 com as mesmas escolhas que tu tinhas em 2025 e para trás e para trás e para trás. É preciso fazer diferente. Porque se entrares em 2026 como sendo um novo ano, vai ser na mesma um ano velho. Tá bem? Então, fica aqui esta sugestão. Ainda dá tempo para acenderes a tua vela, para iluminares o teu caminho, para as tuas escolhas conscientes para 2026. Para que tu possas começar a decidir que vida é que tu queres ter. Se tu já fizeste o mapa, já sabes, coloca as ferramentas em prática porque vão ajudar-te muito nessa construção e nessa reprogramação da tua vida, permitindo que a tua herança faça parte da tua história de forma positiva e como uma forma de aprendizagem. Se ainda não fizeste o mapa, vais ainda a tempo até 31 de dezembro de aproveitar as condições que estão em vigor de 2025, porque no dia 1 de janeiro o valor vai aumentar. O preço vai aumentar. Ainda dá tempo até 31 de dezembro de te inscreveres, de falares com as pessoas que tu queres trazer para o MAP, de permitir que as pessoas façam essa escolha com os valores que estavam em vigor em 2025. Porque em 2026 as tuas escolhas do MAP vão ficar mais caras. As tuas escolhas de vida vão ficar mais caras. Então, fica aqui a sugestão. Vamos ter MAP nos dias 13, 14 e 15 de março na Póvoa de Varzim. Ainda dá tempo até ao final do ano de permitires que as pessoas venham fazer o MAP com o investimento dos valores de 2025, porque depois disso a vida muda, o ano muda, os valores mudam. E a tua vida pode mudar sempre que tu quiseres, está bem? Então conto contigo 13, 14 e 15 de março lá no Hotel Axis Vermar, na Póvoa de Varzim. Acenda a tua vela, coloca e iluminar o teu caminho, as tuas decisões, as tuas escolhas conscientes para 2026. É óbvio que, sendo simbólico, o teu inconsciente sabe que tu queres realmente fazer uma mudança na tua vida, seja ela de que forma for, tá bem? E em 2026 estamos juntos de novo aqui, na próxima segunda-feira, com uma nova live, com um novo tema, tá? Beijo, até para o ano, vamos nos vendo nas redes sociais, mas não assim. Mas vemos em breve por aí. Até já!